Iniciando mais uma análise, falar comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vamos começar pelo portal GE, o único que eu vou utilizar, tá com bastante notícias boas para ser analisada. E aquele negócio, eu só leio o título, faço a minha análise. Se você quiser assistir a reportagem completa, entra no site e leia a reportagem. Vamos para a notícia do Flamengo, então, para analisar. Flávio oferece 2 anos a Felipe Luiz, mas a renovação continua em compasso de espera. O treinador tem o menor salário entre todos os clubes da Série A e valores estão na mesa. Com certeza o patamar do Felipe Luiz, tinha um técnico começando, vai ser um técnico gigante, colocar assim, no futebol brasileiro, como foi como foi o Jorge Jesus, como é o Abel no Palmeiras, um cara vitorioso, conquistou praticamente tudo, só perdeu os 2 mundiais e a Copa do Brasil. Então você mostra que o patamar dele está igual a qualquer outro do alto escalão do futebol nacional. O compasso de espera, continua em compasso de espera. Eu acho que ele está passando, tá viajando. Acho que depois do Natal ele deve retornar ao Brasil e ali ele e José Porto assinar contrato. Com certeza ele está estudando, porque eu vou falar que ele visitou o Atlético Madrid e comentar mais sobre isso. Mas a temor é isso, eles estão viajando, deve retornar perto do final do ano e ali assinar o contrato. Acho que está tudo sob medida, mas a decisão final é do Felipe Luiz, claro, é ele que escolhe onde quer treinar, aonde quer comandar o time. Mas aqui, pelo que eu vi, que é sente como diretor, ele está bem enturmado com jogadores, ficou com esse desejo de conquistar o Mundial, ficou com esse gostinho que é bom, que alimenta. Na final da entrevista do Campeonato Brasileiro lá, ele falou já que pensa na Recopa. Então ele quer continuar. Para mim, essa questão de ele vai ou não renovar, para mim já está morta. Acho que ele vai renovar sim. É questão só de tempo para que isso aconteça. Vamos para mais notícias do Flamengo. Flamengo se despede de Juninho. As ruas jamais vão esquecer. Atacante deixa o rubro-negro depois de 1 ano. É um jogador que eu também achava que seria promissor, tinha tudo para estar certo no Flamengo. Felizmente há muita pressão, o jogador tem que ser muito cascudo, como falo, para aguentar essa pressão do Flamengo. São poucos jogadores que desconhecido que entra e joga. Colocar o Fabrício Bruno e Léo Ortiz, jogadores que chegaram e dominaram. O Léo Ortiz é mais falado que o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno, para mim, sem uma negação, mas ele se vingou. O Eric Pulgar é outro jogador que é pouco conhecido e no Flamengo deslanchou. Faela é outro que tinha rodado também, mas só tinha essa questão de ser cascudo. Você pode ver que o Emerson Royal tá passando perrengue, tá nada para se firmar no Flamengo. É essa questão que eu tô levantando. Leva um tempinho, leva um pouco de cuidado. E infelizmente o Juninho não coube. Como o Carlinhos também não coube. O Flamengo contratou o Carlinhos, não tá certo para contratar o Juninho. É por isso que eu falo, o Flamengo precisa contratar jogadores mais experientes, mais rodados, com mais maturidade, mais cascudo para jogar no Flamengo. Porque o jogador não consegue desenvolver aquele potencial rápido. Eu lembro de Pedro quando jogou no Flamengo e o Gabigol aquele ano estava voando. O Pedro aos poucos foi entrando com 15 minutos, 20 minutos, metia 2, metia 1 gol e foi ali tomando a posição do Gabigol naturalmente. Então o Flamengo tem que pensar na contratação nesse nível, entendeu? É isso que eu quero chegar. E ele vai para um time, não é um time fraco, vai para o México lá, para o Pumas. E quem sabe no Intercontinental o Flamengo reencontre ele de novo. Eu torço muita felicidade para ele. Caiu no gosto popular também. É um cara que caiu nas graças da torcida, mas infelizmente não achou seu espaço no Flamengo, que é muito lutado, muito competitivo, e ele não conseguiu esse espaço. Vamos para mais notícias do Flamengo aqui. Essa aqui é um pouquinho mais longa que eu vou comentar. O Flamengo tem 7 jogadores que entram em fim de contrato em 2026. Veja o caso: jogador esperto da aposentadoria, atacante em busca de espaço e jovens
fazem parte dessa lista rubro-negra que receberá atenção. Vamos lá, os principais nomes aqui. Danilo e Alexandre. Danilo já falou que já pensa na aposentadoria ano que vem. Alexandre ainda não expressou nada sobre isso. Por isso que eu falo, não vende Vina, que Vina é um lateral de seleção uruguaia, um lateral experiente, mais cascudo, que pode vir assumir esse lugar do Alexandre ano que vem. Então, o Flamengo vender agora o Vina, ano que vem, no final do ano, quando o Alexandre aposentar. E foi naturalmente que o Ayrton Lucas foi encostando o Felipe Luiz. O Felipe Luiz veio de temporada e aos poucos o Felipe Luiz foi encostando aí. O Felipe Luiz foi sumindo para o Flamengo do Alexandre quando o Felipe Luiz se aposentou. Então o Flamengo vai ver esse processo natural dos jogadores. Mas eu creio que Danilo e Alexandre deve sim chegar ao final do contrato. O Flamengo vai abrir espaço para o ano que vem já buscar um novo zagueiro, lateral esquerdo que não necessita, porque ainda tem o Fina. Eu gosto do futebol do Fina. Já no ataque, o Flamengo pode perder o Bruno Henrique, que também já falou no final do ano que está chegando ao final dele. O Bruno Henrique, o Flamengo tem que colocar um 9. Então, por isso que eu tô falando, o Flamengo tem que trazer um 9 cascudo, porque pode perder o Bruno Henrique e vai ter só Pedro. Então, você tem que trazer outros que aos poucos ir substituindo. Falando nisso, eu gostei muito do Bruno Henrique, que jogou aberto no final ali do Mundial de Clubes pela esquerda. Mostra que ele é um jogador versátil, joga em várias posições. Ele pode jogar como 9 e como aberto pela esquerda. Como 9 ele está demorando um pouquinho a adaptar, acho que tinha que ter começado lá com os 30 anos, ele já ia se adaptando com esse novo 9. Mas ele é um bom jogador, jogou muito bem, quando o Flamengo necessitou, ele fez a diferença. Então, ano que vem ele vai ter seu espaço dentro do Flamengo, tanto como 9 como aberto. Acho que ele deve utilizar ele muito assim, até que chegue esse 9. Que pode chegar no meio do ano. Acho que não preciso contratar agora no início do ano. É isso que eu já venho falando, como é o caso do Danilo, que vai sair como zagueiro. Mas pode ir lá no meio do ano, trazer um novo zagueiro, um novo atacante, e ali tá aquele gás no elenco até o final do ano. Acho que é uma boa. Outro que entrar no final do contrato é o Everton Cebolinha. Aí o Flamengo acho que tem que renovar. Só se for o DC do Cebolinha não querer renovar. Mas acho que ele e o Lina ali, os dois, acrescentam muito futebol ao Flamengo. Tem também o caso do Michael, que ninguém sabe se vai ficar ano que vem. São 3 jogadores buscando espaço pela mesma posição. Então a comissão técnica vai ter dor de cabeça, como teve esse ano, para escolher quem é o melhor. E o Everton Cebolinha vem entrando bem, lembrando que ele vem de contusões seguida, tanto ele como o Michael, por isso que eles perderam espaço. E o Samuel Lino sentiu pouco peso, é o que eu falei na questão do Juninho, leva um tempo a adaptar. O Samuel Lino começou muito bem, depois caiu um pouquinho de nível, mas acho que ano que vem ele volta mais esperto e honra o Flamengo. Os outros não tá passe. O Diogo Alves, goleiro, que carrou muito bem quando mais sol, carrou muito bem. O Iago, zagueiro, fez o gol do Mundial de Clubes. Mas esses dois jogadores, o Flamengo deve trazer um goleiro reserva pro Rossi, um goleiro assim mais cascudo um pouco. Então são 2 jogadores também que usar o Carioca para colocar eles em um clube. Então isso você faz muito bem, sabendo negociar bem esses jogadores. Porque não pode acontecer o que aconteceu com o Matheus Cunha, que saiu de graça pro Cruzeiro. O Flamengo tem que saber colocar jogadores em vitrines para que a base do Flamengo seja valorizada. Então o Flamengo conseguir valorizar a base dele, colocando jogadores em bons clubes lá na Europa, e esses jogadores tendo destaque, conseguindo seu espaço, consegue para o Flamengo futuramente os clubes vir contratar um jogador, uma promessa da base e pagar alto. E isso aí é bom, muito bom para o Flamengo,
que fez vendas espetaculares, vou colocar o caso do Vinícius Júnior e Paquetá. Então o Flamengo tem que trabalhar nesse sentido. Acho que seria muito bom para o Flamengo. O outro que retorna, que também tem fica até o final do ano, é o Carlinhos. O Flamengo tenta já rescindir o contrato. E o outro é o Lucas Tedes, que eu acho que o Flamengo vai renovar, ele tem 18 anos ainda, então vai até o sub-20, então o Flamengo deve propor um contrato de 5 anos, acho que tem que estar até os 23 anos, jogadores dentro da base, para que veja que parece alguma proposta boa, aonde o Flamengo consiga nessa proposta negociar ele, como negociou o Matheus Gonçalves, que conseguiu 12 milhões. O cara, para ganhar 25 milhões, tem que ser igual o Wesley, assim, se firmar no time titular. Então, jogadores que não conseguem se firmar, para mim, tem que conseguir colocar eles em algum clube bom da Europa, para que depois o Flamengo, a base do Flamengo seja valorizada. Acho que é nesse sentido que o Flamengo tem que trabalhar. Além de Felipe Luiz, o Jean Porto, como eu já falei, deve renovar até o final do ano. Acho que o Flamengo não vai estar a linha deles. Vamos lá para mais notícias do Flamengo. Sobre o Felipe Luiz, que eu queria comentar. O técnico de 70 Atlético de Madrid, ali tem dois sentidos. Uma para amadurecer como técnico, é bom ele ir ali no dia a dia, tem muita amizade com o Simeone para trocar uma ideia sobre futebol. Essa troca de experiência é muito boa para o Felipe Luiz, que aprende, evolui como treinador, é respeitado. Foi muito legal ver o vídeo dos jogadores apresentando nele. Nesse sentido, também já começa a fazer um contato ali na Espanha, algum jogador que interessa a ele, ao qual o Flamengo pode buscar e contratar, usando a pessoa do Felipe Luiz ali como intermédio ali inicial. Então o Flamengo pode trabalhar nesses dois sentidos. Então, como o Felipe Luiz, melhor dizendo, o Felipe Luiz foi com esses dois sentidos ali, tentar pescar alguém para o clube, com um jogador ali que interessa, e também trocar experiência que amadurece ele cada vez mais como treinador, um treinador muito novo. E eu tenho um sonho de ser como Alex Ferguson, que foi treinador de 20 anos do Manchester United. Espero que ele consiga ter 20 anos como treinador do Flamengo. Assim, o clube do Flamengo ganha demais experiência, mas como o futebol brasileiro, né, é diferente do futebol inglês, que é administrado por outras pessoas. O futebol brasileiro é muito troca de presidente, aí fica muito difícil repetir esses 20 anos como treinador, mas acho que se for do que dele e do que do clube, ele consegue chegar nesse sucesso todo. Então essa análise foi comigo, Eduardo, mas eu volto com uma nova, se Deus quiser.